Olá, olá. Sejam todos bem-vindos à nossa live de aprofundamento. Quero acolher a todos com muito carinho nesse dia. Essa quarta-feira, né, gente? Quarta-feira é dia de live de aprofundamento dentro do projeto Psicologia e Graça. Você que não conhece, nós da comunidade Berçabeia das Graças, temos um braço de missão chamado Projeto Psicologia e Graça, onde trilhamos um caminho de contribuições da psicologia, de algumas linhas da psicologia, que pode muito nos ajudar dentro de um itinerário espiritual autêntico com Deus, né? Então, eu quero aqui já acolher a todos com muito carinho. Obrigada a todos que estão pelo Instagram. Obrigada a todos que estão pelo Facebook. Eu quero perguntar para vocês: oi, Alessandra, como que está imagem e som? Me diz se está tudo bem. Como que está a imagem e som? Vocês estão me escutando? Tá só um ok. Ok, como é que está aqui? Como é que está? Pelo Facebook tá indo? Não tá indo? Agora tá indo? Agora foi? Obrigada, gente. Obrigada. Agora tá perfeito. Louvado seja Deus. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada, gente. Então, eu estava falando para vocês aqui sobre o projeto Psicologia e Graça, que é um braço de extensão da comunidade Berçabeia das Graças. E o que é esse projeto? Esse projeto é um itinerário com Deus, né? São são passos que vamos dando, buscando um relacionamento com Deus, e com isso nós temos as contribuições da psicologia. Então, algumas linhas da psicologia nos ajudam muito dentro desse itinerário. Por isso que é psicologia e graça, que nós vamos sempre vendo o ser humano como um todo, né? Não vendo partezinhas desse ser humano, mas sempre ele sendo visto na sua totalidade. Então, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Quero dizer que hoje nós vamos aprofundar e falar sobre as características da dependência emocional, porque esse é o nosso tema semanal. Está sendo de ajuda para muita gente. Eu quero que hoje você também possa compreender um pouco mais sobre o que é uma dependência emocional e as características de ambos os lados, né? As personalidades que, na verdade, correspondem a esse tipo de desordem, né? Então, nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, quero acolher você que está aqui nessa hora com muito carinho. Quero dizer para você que nós temos esse projeto Psicologia e Graça, e ontem tivemos um material de aprofundamento, um material bacana. Você que não está lá na Psicologia e Graça, vai lá no Instagram, na bio do meu Instagram, tem um linkzinho, você clica lá e você é direcionado para esse WhatsApp, que tem um conteúdo exclusivo de Psicologia e Graça. Então eu quero começar essa live de hoje dizendo uma coisa importante que está lá no nosso conteúdo de Psicologia e Graça. Dizendo que tem um livro do Padre Haroldo muito interessante, que ele fala sobre os 12 passos de uma caminhada com Deus. E ele diz uma coisa muito importante que eu queria dizer aqui para você, para a gente começar essa live. Fala assim, ó: alguns adultos que cresceram em lares com disfunções, olha isso, adultos que cresceram em lares com disfunções partilham características de comportamento, ou seja, pessoas que tiveram uma vida familiar difícil, disfuncional, pai alcoólatra, uma rejeição séria no passado, uma dificuldade séria em um dos relacionamentos com o pai ou com a mãe. Então, na verdade, quando houve um lar disfuncional, houve violência, separação, acontece que essas pessoas, elas partilham de comportamentos bem semelhantes.
Então, eu vou dizer, por exemplo, alguns dos comportamentos que podem ser esses comportamentos que vão levar à dependência emocional, tá? Um deles é esse sentimento de falta de amor próprio. Esse sentimento de falta de amor próprio, gente. Sim, porque quando eu não tenho amor por mim mesmo, e aí entra na questão do valor, né? Quando eu não me amo, quando eu não me percebo naquilo que eu sou, na minha identidade, eu começo a criar sobre mim uma imagem muito ruim. Então, a forma como eu me relaciono comigo mesmo é sempre de muita cobrança, é sempre, na verdade, de uma crueldade muito grande. E muitas das vezes é isso que eu faço com os outros também, né? Então, aqui uma das características que o Padre Haroldo ele traz como comportamentos disfuncionais, comportamentos que podem levar à dependência emocional por conta de famílias disfuncionais. Ele fala sobre esse sentimento da falta do amor próprio. Ou seja, naquele período onde a criança precisava ter uma autonomia, ter confiança em si mesmo, ela não foi guiada para isso. E nesse sentido, acontece que ela vai crescendo, essa criança extremamente insegura, e automaticamente isso vai repercutindo em comportamentos ao longo da vida. Crianças inseguras, pais inseguros, crianças inseguras, né? Pais adoecidos, crianças inseguras, né? Sendo que essa criança ela cresce, né, gente? E aí ela cresce e vai se relacionar, né? E nisso que ela vai se relacionar, ela projeta essa insegurança nesse relacionamento. E mais uma vez eu tenho um relacionamento adoecido. Então, é disso que eu estou falando aqui. Estou falando sobre que nós disfarçamos muito bem, na maioria das vezes, esses comportamentos, né? Onde criamos justificativas, como eu disse essa semana e semana passada, justificativas, por exemplo, de um zelo exagerado sobre alguém, ou necessidade de cuidado sobre alguém, né? Mas, na verdade, isso já é um relacionamento adoecido, certo, gente? Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que, dentro do nosso material, eu trouxe lá algumas formas de falar da personalidade do dependente emocional, né? Então, eu queria aqui trazer uma nomenclatura própria de Dom Cipriano Chagas, que ele fala sobre o controlador e o controlado. Eu disse isso nas últimas semanas, né? Quem é a pessoa do controlador e quem é a pessoa do controlado? Até para vocês se percebendo um pouco mais e também se identificando, né? Será que eu tenho mais personalidade para ser aquele que é o controlador, ou tenho mais personalidade para ser aquele que é o controlado? Será que eu já estive dentro de um relacionamento adoecido a esse ponto? Será que eu estou dentro de um relacionamento assim e não me dei conta, né? Porque quando a gente vai falando dessas características aqui, que eu vou trazer algumas delas para vocês, eu estou falando só de sintomas, né? Agora, é necessário que nós, nesse movimento de terapia para a alma, ao qual o projeto Psicologia e Graça se propõe a fazer, é necessário que nós escavemos bem fundo, escavemos a nossa alma, assim, não só para querer tirar e arrancar o sintoma, que é aquilo que aparece, que é evidente, não, mas para entendermos que em algum momento da nossa vida ficou um vácuo, ficou um vazio, e esse vazio foi preenchido por tamanhas inseguranças, por emoções desordenadas, e acontece que eu não entendi a minha identidade nesse caminho, né? E como eu não conheço quem eu sou, como eu não conheço o valor que tenho em mim, né? Acontece que tudo aquilo que eu vou fazendo, né, ao meu redor, vai sendo impactado por essa falta de identidade que eu tenho. Então, quando a gente vai voltar lá no começo e perceber aonde está o foco, né, a gênese, a causa, eu vou percebendo que no meio do caminho eu precisei talvez ter alguns cuidados, até mesmo como criança,
mas a educação talvez foi falha, né? Isso acontece em tantas famílias, não por intenção dos pais, lógico que não, mas cada um só pode dar aquilo que tem, né? E muitas das vezes os nossos pais não tiveram o conhecimento. Então vai acontecendo que vamos crescendo crianças profundamente inseguras e nessa insegurança acontece que eu vou colocando toda o meu valor, principalmente na mão de uma outra pessoa, né, gente? Vai acontecendo que eu vou colocando o meu valor na mão de uma outra pessoa. Então vamos lá, a figura do controlador e a figura do controlado. Então vou trazer para vocês algumas características e vocês já vão percebendo aí onde vocês se identificam, beleza? Então o controlador, quem é a pessoa do controlador? Eu já disse para vocês que é interessante que a pessoa do controlador é uma pessoa profundamente insegura, né? É uma pessoa profundamente insegura porque é difícil de entender que ele é inseguro, porque é uma pessoa que faz as coisas muito rápido. São pessoas que fazem muito bem, né? Fazem muito bem, dinamizam a vida muito bem, resolvem as coisas muito bem. Geralmente são muito comunicativos. Aí você pergunta, mas de fato são inseguros? São inseguros. No interior do seu coração bate um medo, principalmente o medo da rejeição, né, de uma forma muito grandiosa. Então, eu até escrevi no nosso material de ontem assim, ó. O controlador é uma pessoa extremamente insegura. Embora pareça lidar com todas as coisas com facilidade, no seu interior está um buraco cheio de medo. Sua segurança está em servir-se necessariamente na vida do outro, ou seja, ele precisa entender que o outro necessita dele. Um controlador é obcecado em supervisionar o comportamento dos outros e toda a sua atenção está em alguém menos nele mesmo. Geralmente o controlador é essa pessoa que gosta de mandar, né, gente? Gosta de mandar demais. Gosta de que as coisas aconteçam no tempo dele, na hora dela. E se não acontece no tempo, na hora fica nervoso, vem uma ira muito grande, né? Então, geralmente, acontece que eles gostam de perceber os outros. São obcecados, de fato, em supervisionar o comportamento das outras pessoas. Sabem nos detalhes, sabe? Sempre estão muito atentos aos detalhes das pessoas. Então é muito curioso, porque são pessoas que na atividade, né, que fazem, elas fazem muito bem, são muito boas no que fazem. Porém, na relação, precisa ter a necessidade do controle sobre a outra pessoa, né? Isso é interessante demais, né? E aí eu faço uma observação, porque, gente, sempre quando eu coloco nas mãos de uma outra pessoa o meu valor, sempre quando eu passo a deixar minha segurança nas mãos de uma outra pessoa, esse relacionamento ele está fadado ao fracasso, né? Por quê? Porque essa outra pessoa, ela acaba sendo para mim aquele ídolo que eu falei para você lá no começo do nosso módulo, né? Ele começa a ser para mim o centro da minha vida. E na verdade, os relacionamentos de dependência emocional, são exatamente assim, né? Eles incham para dentro, né? Como eu disse, acontece que o outro acaba sendo o centro da minha vida, né? Por exemplo, não é a palavra de Deus que é o centro da minha vida. Luciana, por que você está dizendo a palavra de Deus? Eu estou dizendo a palavra de Deus porque o que ordena a vida do ser humano é a minha relação, é a nossa relação com Deus. Quando eu entendo que o que organiza, o que ordena, o que traz lucidez, o que traz saúde para a vida de uma pessoa é a ordenação da sua relação com Deus, estou dizendo que isso tem que estar como norte, isso tem que estar como meta. Então, quando a palavra de Deus já não é o centro, né, a vontade de Deus já não é o centro, uma vontade de uma outra pessoa é o centro, então o sentido da minha vida se coloca nessa pessoa. Então, eu acabo vivendo exatamente à mercê desse relacionamento. O que acontece é que dentro desse relacionamento eu não aceito o modo do outro ser, né, gente? Não existe respeito, não, muito menos aceitação.
não existe respeito, muito menos aceitação. Diz aqui o material que, ao contrário, o nível de cobrança e de controle é alto, até por abafar a naturalidade de uma pessoa e até mesmo respeito, ou seja, a pessoa ela não consegue ser ela mesma. Abafa a naturalidade da pessoa, ela não consegue ser ela mesma. Por quê? Porque ela sempre está com muito medo do que o outro vai pensar, ela sempre está muito receosa em relação ao que o outro vai dizer daquela reação que ela teve, que ele teve. Então, na verdade, isso vai tolhindo a pessoa em si mesma. Então, não há respeito, não há aceitação do outro. Ao contrário, o outro precisa ser aquilo que eu quero, né? E por isso, dentro desse movimento aí de o outro ser aquilo que eu quero, há muitas manipulações, gente. Há muitas manipulações. E aí você pode me perguntar, Luciana, são manipulações conscientes ou inconscientes? Eu falo, pode ser conscientes ou pode ser inconsciente. Muitas das vezes eu sei muito bem como manipular uma pessoa, né? Algumas pessoas me perguntaram no decorrer desses dias e falaram assim, Luciana, eu tenho alguns traços do controlador e alguns traços do controlado. Eu disse, funciona assim também dependendo do relacionamento. Ou seja, tem algumas pessoas que eu me vejo muito na postura de alguém que controla. Outros relacionamentos eu vejo muito na postura de um controlado. Depende muito da pessoa como que eu estou me relacionando, certo? Porque um controlador sabe que o outro é controlador e ele sabe que ele não pode, né? Ele não vai conseguir jogar talvez algumas ferramentas, sabe? Algumas ameaças para cima da outra pessoa não vai cair naquela. Então, por exemplo, o controle, né, abusivo de uma pessoa, ela acontece porque o outro, eu sei que o outro, ele vai cair, ele vai ficar à mercê daquela relação. Então, na verdade, existem relacionamentos de controle onde eu sou um controlador ou eu posso ser o controlado, certo? Então, deixando aqui bem claro, gente, bem claro que as pessoas, nós dependemos de Deus. Isso tem que estar bem claro. Mas você pode perguntar assim, mas as pessoas, nós não ficamos, nós não precisamos ajudar, ser solidários? Sim, nós precisamos nos ajudar, nós como irmãos precisamos nos olhar, nos respeitar e nos amar, com certeza. Isso é lindo ver a caridade acontecendo, só que nesse tempo a dependência emocional se tornou uma das grandes desordens desse século, onde literalmente eu acabo entendendo que o outro precisa ser para mim o meu sentido de vida, onde eu me refugio, onde eu me seguro. As pessoas estão tão seguras nesse tempo que acabam por colocar a sua própria segurança dentro de um relacionamento. Então, quando o relacionamento ele está vivendo essa dependência emocional, pode-se dizer que já está fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. Já dizendo agora da parte do controlado, acontece que esse tipo de personalidade é aquela personalidade, gente, que precisa que os outros tomem decisões importantes por você. Você é assim? Precisa que outros tomem decisões importantes para você, né? Você sempre fica muito insegura na hora de tomar decisão e você quer que o outro tome por você, né? Mas você não toma decisão, porque tomar uma decisão significa pagar o preço pela consequência, né? Tomar uma decisão quer dizer que você tem que ser responsável por aquilo que você está decidindo, e muitas das vezes eu não quero, né? Eu sou tão insegura em tomar decisões que eu quero que o outro tome, até mesmo porque depois eu posso falar, né? Mas lembra que você que me ajudou? Lembra que você que me indicou isso? E são coisas muito sérias, né, gente? Por quê? Porque o controlado, ele não tem autonomia sobre a sua própria vida, né? Ele não tem responsabilidade sobre a sua própria história. Então é como sempre se vivesse no bastidor, né? Sempre num bastidor, olhando a vida passar e não consegue tomar decisões que vai mudar o rumo da vida dele. E isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria.
Então, ele sempre fica à mercê de que alguém tome uma decisão por ele. E posterga, e adia para tomar decisões. Você é assim? E adia mais um pouco, e adia mais um pouco, e adia mais um pouco, e adia. Só para não tomar uma decisão, e essa decisão é a decisão muitas das vezes crucial para a sua própria vida. Então você que está me ouvindo aí do outro lado, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, olha, você não abriu nessa live em vão, eu tenho certeza, Deus está falando com você, né? Então, quando eu preciso que o outro, sabe, seja para mim um suporte do que, Luciana? Que ele literalmente seja a minha grande motivação para que eu dê passos. Isso é muito sério, né? Porque quem é o outro para você? Talvez a gente precisa fazer aquela perguntinha. E essa, quem é o outro para você? Quem é o outro, né, gente? Porque o outro não é um instrumento. Porque na dependência emocional, eu instrumentalizo o outro. Querendo ou não querendo. O outro, ele acaba não tendo vida própria. Ele não acaba conseguindo, ele não acaba podendo escolher, né, de uma forma livre. Eu sempre tenho alguém, alguma coisa ali coagindo por trás. Sempre tem um medo pairando no ar ali, uma insegurança. Por quê? Porque, na verdade, o que o outro vai pensar se eu tomar essa decisão, né? Como que vai acontecer depois dentro de casa? Como vai ficar as coisas, né? Por isso que acaba aniquilando com toda a espontaneidade da pessoa, né? Você acaba até certo momento, às vezes, do relacionamento, você acaba até olhando pra você e falando, cadê você, né? Que não sorri mais, cadê você, né? Se perdeu tanto dentro de uma relação que a pessoa começa a perguntar para ela mesma, onde que eu parei, né? Essa caminhada toda, onde que eu fiquei? Onde eu me perdi? Porque eu não sou assim, né? Acho que talvez você já deve ter vivido isso em algum momento, né, gente? Você já deve ter vivido isso em algum momento, que você acaba se perdendo tanto que você nem se reconhece mais, né? Alguns autores falam que isso é sequestro da subjetividade, né? Onde você começa a se transformar numa coisa, numa pessoa que na verdade não é você mesmo. Essa não é você, né? Então tem outras características do controlado, gente. Outras características, sabe qual é? A necessidade de ter que concordar com as pessoas para que elas nos aceitem. Ei, você... Necessidade de concordar com as pessoas para que elas nos aceitem. Então, na verdade, você tem muita dificuldade de dizer não para as pessoas, né? De falar assim, colocar o seu limite, expressar aquilo que você não gosta, porque você sempre fica à mercê que elas te aceitem de alguma forma. Não é você? Cadê você? Cadê? Me dá aí, me fala aí se essa daí é ou não é você, né? Então, na verdade, eu tenho muito medo de ser rejeitada pelas pessoas, por isso eu acabo fazendo aquilo que elas querem, né? Acabo por concordar com as coisas para evitar brigas, né? Não é assim? Não é assim? Então, tem aquela sensação que as pessoas também sempre me devem atenção. O controlado, ele tem sempre essa sensação interior, né? Parece que as pessoas sempre precisam estar ali me ajudando o tempo todo. E quando as pessoas não me ajudam, eu fico, por que elas não estão me ajudando? Por que elas não estão me dando atenção? Hoje elas não me deram atenção. Na verdade, é uma pessoa também totalmente insegura. E parece que os outros devem coisas. Ei, deixa eu falar pra você, os outros não devem carinho pra você não, hein? Os outros não devem atenção pra você. Ninguém tem que ficar bajulando você não, hein? Ops, não é isso? E aí a gente confunde às vezes respeito, a gente confunde amor com barganha, com bajulação, né? Então a gente às vezes se confunde tanto nesses conceitos que na verdade existe um rombo dentro do nosso coração, a gente que não entendeu isso. A gente que não entendeu que ser humano nenhum vai conseguir dar conta desse rombo dentro do nosso coração. Não é, gente? Cadê você? Ser humano nenhum vai conseguir dar conta desse vazio existencial. Fundador da logoterapia, Frank, nos ajuda muito e diz para nós que quando nós nos perdemos no caminho, e quando não estamos no caminho de um sentido,
existe esse vazio dentro da gente, né? Esse vazio que, na verdade, vai nos angustiando. Por quê? Porque, na verdade, nós nos perdemos, né? E aí acontece dentro do relacionamento da dependência emocional que eu acho que o outro tem que suprir, o outro tem que me fazer feliz, né? O outro tem que suprir o buraco dentro do meu coração, o outro tem que suprir as minhas expectativas, o outro tem que me ajudar. É engraçado, né? Que eu acho que o outro ele tem que me ajudar nas minhas coisas. E quando o outro não quer te ajudar, porque o outro pode não querer te ajudar, não é não, gente? Que às vezes eu acho que a pessoa tá comigo e a pessoa ela deve me ajudar. Não, a pessoa não tem que. Se ela não quiser, ela não vai te ajudar, pô. E aí eu preciso respeitar a liberdade do outro quando ele não quer me ajudar, né? Então, peraí que a Liana tá fazendo um comentário aqui no Instagram falando assim, mas por que não vai gostar de mim? Obrigada, Liana, pela contribuição. Liana tá brincando aqui, ó. Mas por que ele não vai gostar de mim? Sou tão legal, né? Como assim ele não vai gostar de mim? Existe uma arrogânciazinha, né? Como assim não vai gostar de mim? Sou tão interessante, né? Mas é engraçado que nós achamos que os outros precisam, por exemplo, topar os mesmos projetos que nós estamos fazendo, né? O controlado, na verdade, ele fica muito à mercê da opinião do controlador, então ele vive numa tensão, né? Ele vive num medo profundo de desagradar as pessoas. Então, ele sempre está muito coagido por ele mesmo, o medo interior que ele tem, sabe? Sempre ser rejeitado naquele meio, e isso também acaba abalando a espontaneidade da pessoa ser, né? Até mesmo de errar, né, gente? Até mesmo dos erros, dos acertos que vão construindo a pessoa ao longo do tempo, né? Então ele fica com muito medo de qualquer coisa acontecer. E o que vai acontecer? O que o outro vai dizer? Então, em vez de alguma forma, esse temor estar em Deus, né? Ou seja, eu ficar preocupado de fato com aquilo que Deus vai pensar de tudo que eu estou dizendo, de tudo que eu estou falando, acontece que isso está sendo colocado, todos esses movimentos estão sendo colocados aonde? Numa outra pessoa. Olha que legal, gente. Cadê vocês, hein? É isso aí mesmo? Então, uma outra característica do controlado é que ele precisa de uma constante reafirmação para ficar bem. Principalmente reafirmação dessa pessoa, né? Da qual ele é dependente. Sabe? Ele quer ouvir da outra pessoa que ele é amado, que ele é querido, que ele é desejado, que ele é bem-vindo, né? Que aquilo que ele faz é bom, né? Quando ele bota na cabeça que ele precisa ser ajudado, ele precisa ser ajudado. Então precisa dessa constante reafirmação. É como se, de fato, o meu valor estivesse na mão do outro. E aí, quando o outro não gosta, eu também fico mal pra caraca. Quando o outro mostra de alguma forma que não ficou satisfeito com alguma coisa que eu fiz também, eu fico muito mal naquele dia, muito mal, né? Parece que alguma coisa dentro de mim quebra, parece que alguma coisa dentro de mim se afunda, parece que eu perco o chão, né? E eu fico extremamente dependente, muitas das vezes, do próprio humor do outro, né? Se o outro acorda sorrindo, meu dia é o mais lindo possível. Mas se o outro acorda mal, com a cara feia, de bico, eu já entendi que talvez era comigo e meu dia é o pior de todos. Quando eu vou perceber porque que eu tô mal, eu não tenho, na verdade, motivos, né? Motivos particulares para ficar mal. Eu vou entender que eu tô mal porque a outra pessoa tá mal. E aí eu não posso ficar, né? À mercê, na verdade, né? Eu fico à mercê. Eu não posso ficar mal diante do outro. Então eu percebo que o outro tá mal, eu já entendo, então é comigo. Aí fico com aquela inculcação dentro de mim, né? Comigo. Será que é comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que... O que tá acontecendo? Né? E parece que é comigo a parada. E eu já entendo que é particular já. E aí eu vou me fechando naquela preocupação. Quando eu vejo, eu me fechei no meu dia todo. Quando eu percebo, eu fiquei mal o dia todo pensando naquilo, né, gente? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Né? Totalmente à mercê do humor de uma outra pessoa, não é? Tem gente até que fala assim, ih, me tirou da graça, não é?
E aí eu preciso perguntar pra você, quem pode te tirar a paz? Quem é que você autoriza em tirar a sua paz? Você que autoriza. Eu preciso dizer isso pra você, hein? Quem autoriza é você. E a gente vai seguir um pouco mais, eu vou te explicar por quê, que você que autoriza, né? A gente vai colocando isso na mão do outro, mas na verdade a gente não pode mudar o outro, a gente só pode mudar a gente mesmo. Então tem hora que a gente tem que olhar para tudo isso que está nos acontecendo e falar assim, epá, tem alguma coisa desorganizada aqui. E aí você só vai poder fazer isso buscando uma ajuda, porque sozinho é muito difícil, né, gente? É muito difícil, a gente falou muito disso esses dias. Falamos muito disso na aula de segunda-feira, que o reconhecimento da própria desordem é extremamente importante, é o caminho de libertação. E depois eu vou compreender que sozinho eu não consigo, né? E então, quando eu vou percebendo a minha doença, nossa, eu paro de justificar. Porque talvez tantas pessoas já falaram pra você sobre esse comportamento que você tem, esse relacionamento que você tem, todo mundo já viu, né, gente? Talvez tá claro pra todo mundo a doença que tá acontecendo contigo. E você sempre tem uma justificativa pra falar, não é tudo isso. Eles estão demais, não é isso tudo, né? A gente não quer admitir, né? Porque talvez admitir significaria humilhação, fracasso, derrota. Mas hoje eu preciso falar pra você. O primeiro ponto, o primeiro passo para você se libertar de tudo isso. Claro que é um caminho, não é um caminho mágico, mas é um caminho de passos. É você reconhecer que realmente essa relação não tá legal. Você não tá legal nela e o medo tem te assombrado demais. O medo bate na sua porta sempre e, na verdade, você já perdeu a sua própria essência, né? Por quê? Porque eu sou aquele terreno baldio, sem nenhum tipo de cerca, onde qualquer um entra e joga o lixo que quiser. E quando você é esse terreno baldio, a gente precisa fazer assim, autolar. Peraí, eu preciso estabelecer limites, né? Lembrando sempre, gente, que a nossa luta não é contra as pessoas, né? As pessoas de carne e sangue. Isso tem que estar muito claro para nós, porque talvez você está ouvindo essa live, você está falando assim, nossa, mas por que ele fez isso comigo? Por que ela fez isso comigo, né? Às vezes vai dando uma raivinha das pessoas, né? E parece que as pessoas foram premeditando as coisas. Eu queria muito dizer isso pra você. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. A nossa luta é contra os potestades, é contra os espíritos imundos que andam pelos ares, que querem destruir a nossa vida, destruir os nossos relacionamentos, que querem te aprisionar dentro de uma prisão, dentro de uma forma doentia de ser e, na verdade, quer que você fique aí, né? Idolatrando essa outra pessoa, com muito medo de sair dessa relação, ou não digo somente sair, mas ordenar essa relação. E então o medo sempre bate na sua porta. Então a nossa luta é contra esses espíritos do mal. Por isso que nós precisamos nos levantar em oração. Por isso que nós precisamos pedir o auxílio da graça. Por quê? Porque sabemos que não é uma luta humana somente. Existem muitos demônios que querem cativar você, que querem amordaçar você, que querem fazer com que você adie, postergue o movimento de pedir ajuda, né? Querem literalmente que você fique aí cativa dessa mágoa, fique cativa desse ressentimentozinho e aí com uma birra em relação às outras pessoas. Eu digo pra você que nesse momento você precisa olhar para as coisas espirituais, perceber que existe uma luta e uma batalha que você está vivendo e talvez você nem se deu conta de tamanha batalha que você estava vivendo. Você está vivendo uma batalha, o demônio está te enganando, né? Te enganando como? Primeiro que o demônio pode te enganar, falando ao teu ouvido que não é tudo isso que a Luciana está falando. Não, tudo isso não é. Não precisa ser, não é tudo. Precisa de ajuda, né? E aí a gente vai se enganando, a gente vai se iludindo. Sim, acontece. Acontece que eu começo a ter muita raiva das pessoas, né? Então o relacionamento de dependência é um relacionamento que às vezes está muito bem, mas às vezes está muito mal. É uma mistura de amor e ódio, sabe? Profundo, é uma montanha russa, né? Às vezes é aquela pessoa que eu digo que eu amo, é aquela pessoa que eu quero matar, e matar mesmo, né?
que na verdade, que eu ajo com violência, então não tem nem razões, assim, para dizer que exista amor de verdade. Por quê? Porque as relações de dependência emocional, elas estão totalmente entrelaçadas pela violência. Pode ser uma violência física ou pode ser uma violência psicológica, né? Que nessas andanças desses relacionamentos existem muitos tipos de ameaça, né, gente? Muitos tipos de manipulação. Então, hoje eu quero dizer para vocês alguns tipos de manipulação, por exemplo. Eu não sei se você se acha um manipulador. Você se acha um manipulador? Hã? Eu quero que você responda aí para mim. Cadê vocês? Todos vocês que estão aqui no Facebook, aqui no Instagram. Eu quero dizer para você se acha um manipulador? Você acha que você manipula uma situação para se sair bem e realmente fazer acontecer os seus próprios desejos, os seus próprios interesses? Você é assim? Hã? Você é assim? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala aí para mim. Porque uma dessas grandes manipulações que acontecem dentro da dependência emocional, sabe qual é? Essa manipulação emocional. O que é uma manipulação emocional? Eu vou descrever segundo Dom Cipriano Chagas, tá bom? Ele diz que o controlador, ele ou reagirá em excesso ou não mostrará reação. Tudo para manter a vítima em suspenso. Isso porque ele encontra sua satisfação no plano emocional. Olha como é isso, gente. Essa manipulação emocional, gente, acontece demais. Ou eu me explodo e manipulo porque eu estou irritada, né? Ou eu fico naquele silênciozinho, né? Naquele silênciozinho. O silêncio é uma forma de indiferença e de rejeição do outro, né, gente? Dom Cipriano também fala que é uma arma emocional, que especialmente as pessoas são controladas por suas próprias emoções, porque as suas decisões ficam baseadas em sentimentos. Olha, gente, o quanto é importante essa frase. As minhas decisões ficam baseadas em sentimentos. Olha que perigoso isso. Então, se eu tô bem, né, a minha decisão é uma. Se eu não tô muito bem, se eu tô angustiada, se eu tô irritada, a minha decisão é outra, né? E a minha decisão vai pairando, ela vai na verdade se movimentando de acordo com os meus sentimentos. Epa, manipulação emocional. Por quê? Porque muitas das vezes eu não consigo lidar, por exemplo, com o silêncio do outro, né? Quando o outro faz silêncio, por exemplo, eu não consigo lidar com o silêncio. Eu quero logo saber, eu quero logo resolver as coisas, não é assim, gente? E na verdade o controlador, ele sabe como fazer. Ele já sabe, na verdade, qual é a linha reta para poder conseguir manipular o outro, né? Então, na verdade, vai acontecendo isso durante muito tempo. Se manipula de uma forma bem velada, bem escondidinha, gente. Ninguém tá vendo. A manipulação emocional, lágrimas, iras, ameaças, sim, chantagenzinhas. Por exemplo, é difícil, a maioria das pessoas não sabe lidar, por exemplo, com um indivíduo que está com raiva. Não sabe lidar, né? E nisso, quando eu não sei lidar com um indivíduo que está com raiva, o que acontece? Eu, às vezes, faço tudo errado. Não entendendo que estou vivenciando um relacionamento de dependência emocional, não sei que estou vivenciando um momento ali de muita luta espiritual, acabo fazendo tudo errado. Quantas vezes isso não aconteceu com a gente, gente? Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes isso não aconteceu com a gente, né? De fazer na hora de uma discussão, por exemplo, que o outro está muito irado, fazer tudo errado. Tudo errado, por quê? Porque como eu não sei lidar com a ira do outro, como eu não sei lidar, eu quero me justificar, eu quero, na verdade, que o outro me compreenda naquele momento do auge do sentimento, e eu faço tudo errado. Eu quero discutir naquele momento, eu quero estabelecer uma razão naquele momento, faço tudo errado, gente, tudo errado, né? E então, geralmente é nesse momento de muita raiva que as palavras são proclamadas.
né? E é nesse momento que mais fere o coração, né? Mais fere o coração da pessoa, do outro, coisas que na verdade nós nunca queríamos ter falado. Nesse momento, como eu não sei agir nessa hora, acontece que eu falo besteira e um monte de besteira. Quantas vezes isso não aconteceu com a gente, né? Quantas vezes você não soube ali perceber, ter discernimento espiritual do que estava acontecendo dentro da sua casa, né? Dentro do seu relacionamento, você fez tudo errado e causou uma briga louca e além de tudo isso, ainda machucou seriamente o coração do outro. Não é isso, gente? Então, alguém poderia me perguntar assim, então, Luciana, o que fazer quando uma pessoa está com raiva, né? Eu poderia dizer assim, fica calmo, não reaja. Claro que isso vai de um outro contraponto, vai trazer um pouco mais de ira do outro lado, né? Porque a pessoa ela quer que você reaja. Porém, você entendeu que a cadeia de acontecimentos negativos precisa ser rompida, né? Você precisa ter a prudência ali. Então, eu preciso aprender a vencer esse momento com oração e prudência, saber me posicionar bem, senão também eu sou aquela descontrolada e aquele descontrolado que perco a minha cabeça na hora, né? E quero tomar razão naquela hora. Imagina que loucura, né, gente? Então, é interessante que nós sabemos hoje que existem chantagens nesse relacionamento de dependência emocional. Eu pergunto pra você, você é aquele que faz a chantagem ou você é aquele que cai nas chantagens? E quando percebeu, já foi, já caiu e já está lá envolvido porque o outro pediu de uma forma. E aí quando você percebeu, mais uma vez, você estava totalmente envolvido dentro de uma chantagem emocional. Não é isso, gente? E eu quero, antes de fechar essa live, eu quero falar sobre as ameaças. Que as ameaças, elas são potentes dentro da dependência emocional. Exatamente aquilo que nós estávamos falando agora sobre a condição das palavras, sabe? As palavras, elas têm uma potência muito grande, elas são armas poderosas. Só que nós não sabemos disso, né? Então, muitas das vezes, nós damos essas armas para o demônio, né? E o demônio, muitas das vezes, brinca com tudo aquilo que nós dissemos. Por quê? Quando a palavra ela é proclamada e sai da sua boca, ela se torna alguma coisa que fica pairando sobre você, uma força, porque a palavra é força, a palavra é ação, né? Desde o começo da origem do mundo, tudo se fez pela força da palavra, concordam? Tudo se fez pela força da palavra. Deus fez, Deus falou, Deus disse e aconteceu. E assim também lá em Isaías diz que depois que uma palavra é proclamada sobre nós, né, ou sai da nossa boca, ou é proclamada sobre nós, ela tem um efeito, né? Ela tem um efeito sobre nós. Será que eu conheço essa força da palavra, do que eu digo, né? As maldições, por exemplo, as maldições ou as bênçãos, elas são o quê? Palavras, força de palavras, não, gente? Palavras de maldição ou palavras de bênção, né? Então, quando eu não sei dessa força dessas palavras, eu fico à mercê delas. E acontece muito disso. Acontece que, assim como uma espada ou uma flecha atravessa o coração num campo de batalha, assim também as palavras negativas são intencionadas a atravessar o coração da pessoa que ouve. Olha isso, gente. Então, minha gente, olha, como uma flecha, como uma lança, uma espada que atravessa o coração de alguém. Talvez até hoje você esteja magoada e ressentida e fechado, né? Porque alguém te disse alguma coisa e você ficou à mercê disso que disseram pra você e você se fechou nessas palavras. Não, teu coração tá ferido, talvez um caquinho até hoje por conta disso. Por quê? Porque você literalmente assumiu essas palavras para você. Não é isso? Eu vou dizer mais um pouquinho aqui do livro de Dom Cipriano Chagas. Ele fala sobre assim, ó: ninguém pode carregar palavras negativas em seu coração
e ainda realizar o plano de Deus em sua vida. Viu? Ou seja, a maioria das pessoas se abrem com maior irresponsabilidade a todas as palavras negativas que lhes são feitas, que lhes são ditas. Olha, gente, Dom Cipriano nos ajudando nesse processo de libertação do jugo do controle, quando ele fala que dentro desse relacionamento de dependência, as ameaças acontecem por demais, as violências verbais acontecem por demais, e, na verdade, as palavras são ditas, e nós somos pessoas irresponsáveis. Somos pessoas irresponsáveis. Por quê? Porque ficamos à mercê das palavras negativas que nos são ditas. Ó, Claudinha tá aqui, tá a Fábia, tá todo mundo aqui, ó, falando. Essa questão de controle é muito sério, né, gente? É muito sério. Eu quero perguntar agora o seu coração. Quero perguntar pra ti agora. Ei, você ainda tá à mercê? Você ainda tá à mercê das palavras que disseram pra você? As palavras que machucaram o seu coração? Você ainda está à mercê disso? Não é? Por quê? Porque senão eu vou continuar o quê? Deixando que essas palavras me afetem, porque eu ainda não fiz esse filtro dentro de mim. Eu ainda não entendi que aquilo não é bom para o meu coração e eu mesmo preciso agora fazer essa limpeza dentro de mim, né? Então, hoje eu preciso dizer a você que a palavra de Deus, ela acaba por acalmar o nosso coração. Você que está com o coração ferido, por exemplo, você que está com o coração machucado, né, pelas palavras que disseram para você, a palavra de Deus é um bálsamo para nossa alma. Ela acalma, ela vai tratando da nossa alma. E por isso que nós precisamos falar e proclamar a palavra de Deus sobre nós, sabe? E na verdade precisamos aprender também a renunciar a tudo isso que disseram sobre nós, né? E você mesmo hoje declarar e renunciar em nome de Jesus e deixar muito claro que você não quer mais ficar à mercê dessas palavras negativas. Elas estão te fazendo mal. Elas não te fazem crescer, elas te fazem só você ficar esmagado, esmagada. E eu digo hoje para o seu coração, ei, você talvez paralisou naquilo que o outro disse para você. É verdade que todos nós, quando estamos irritados, magoados, falamos besteira. Não é isso, gente? É verdade. Mas nós precisamos compreender que a nossa luta não é contra as pessoas. Talvez você está se dividindo de alguém e você não compreendeu ainda que talvez tudo aquilo que essa pessoa disse não era aquilo que ela queria dizer de verdade. E mesmo se for aquilo que ela deseja falar, você não tem que assumir para a sua vida. Porque o que você precisa assumir para a sua vida é o que Deus diz a seu respeito. Isso sim é o norte, é o centro da tua vida. O resto é o resto. O resto do que dizem de você, cada um que se relaciona com você pode te ver de uma forma diferente. Uns podem te ver muito bem, outros podem te ver, na verdade, uma pessoa mais difícil. Mas se eu sou aceita ou não sou aceita por alguém, isso não interfere no valor e na dignidade que eu tenho diante de Deus. Então hoje é algo que você precisa puxar o ar e soltar e perceber que talvez tinha algo dentro de você que te prendia, te paralisava, que você precisa deixar agora soltar, que você precisa agora liberar e dizer, não quero isso mais pra mim, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais ser essa pessoa que guarda coisas, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso compreender que eu estou adoecida, que o outro está adoecido também. Porque quando chega nesse nível de relacionamento, gente, quando chega nesse nível de agressão verbal, porque já se perdeu muita coisa, já se adoeceu muita coisa. Então, na verdade, você poderia falar assim, quem é o culpado? Não existem culpados, queridos. Não existem culpados, não. Existem pessoas adoecidas que precisam de ajuda. E isso tem que ficar muito claro pra gente. Senão você vai criar uma raiva, um ódio profundo sobre as pessoas. E não é isso que hoje Deus
quer te dar de presente nessa quarta-feira, não. Deus só está querendo falar assim: ei, você se perdeu, você só precisa agora se libertar dessas mágoas, entender que você é responsável por aquilo que está no teu coração, você é responsável por assumir palavras, né? Você precisa fazer esse filtro é o Espírito Santo, né? Esse filtro que vai deixando claro aquilo que você é e aquilo que você não é, né? E talvez libertando o nosso coração de tanta coisa que foi falado sobre nós e que nós não queremos mais ficar à mercê hoje, nesse tempo, onde estamos compreendendo que por vezes estamos vivendo manipulações, né, gente? Quantas vezes nós manipulamos e somos manipulados, e isso fica extremamente hoje claro para você, né? O quanto você mesmo, por algum momento, alimentou essa dependência, né? Quis essa dependência, né? Sentiu falta quando o outro talvez não estava ali sufocando você. Gente, é assim. A coisa não é fácil de se libertar, mas hoje a graça veio em teu favor. A graça vem em nosso favor, e por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui pedindo a Deus esse momento de Ele vir em nosso auxílio e nos dar a graça de tudo aquilo que foi falado hoje aqui, gente. Que não seja somente uma formação, uma live que vai ficar em mais uma live. Não. Mas que isso possa fazer, que essa noite, que essa live possa fazer com que você dê passos. Eu profetizo hoje sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você saia da sua paralisia, saia das suas justificações. Que em nome de Jesus, nessa hora, você já pode fechar os seus olhos. Você já pode abrir na sua mão agora, como aquele que recebe a bênção. Que eu peço agora ao Pai rico em misericórdia, que em nome de Jesus Ele derrame uma graça especial, uma unção particular nesse momento na sua vida, para que você possa literalmente aprender a reconhecer-se doente, sem medos, e possa conseguir dar o passo de pedir ajuda, conseguir dar o passo de se observar mais, sabe, ter mais calma para perceber as suas reações. Pai querido, Pai amado, envia o Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus é o que vos pedimos nessa noite, durante essa live. Que todos que estão aqui, Pai, agora, que todos que estão vendo essa live, que todos que estão aqui agora presentes, observando, nós pedimos a Tua graça sobre nós, sobre cada um deles, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, sobre o campo e a dimensão afetiva, sexual, sobre o consciente e o inconsciente, as coisas que estão tão desordenadas, sabe? As mágoas, as dores, Senhor. Eu peço agora, eu te clamo, eu te suplico, vem em nosso auxílio e vai restabelecendo o nosso coração. Senhor, tem muitos que estão agora nos escutando que o coração parece estar em caquinhos, está tudo quebrado, Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, Tu que és o nosso amado Deus, Tu podes, Tu tem controle, que o Teu Espírito já comece a confortar esses corações, Pai, que está nos escutando, para que sintam agora que estão no caminho certo. Dê a paz agora aos nossos corações, Pai. Dê a paz agora aos nossos corações, eu peço. E vai dando agora, vai tirando essa angústia da alma, Pai querido. E vai dando a paz agora. Vai dando o refrigério na alma, para que possamos compreender aquilo que podemos modificar, daquilo que não podemos modificar, Pai querido. E Pai amado, em nome de Jesus, pedimos a Ti. Te louvamos e Te bendizemos, Pai querido. Te adoramos porque Tu és poderoso em nossas vidas. Eu creio. O Senhor Deus, Ele é poderoso. Ele não sai do controle em momento algum, queridos. Eu preciso dizer isso para você. Deus não saiu do controle da sua vida. Só é necessário agora você estabelecer com Ele um novo relacionamento, onde Ele possa ser o Senhor da tua vida. Ele quer ser, não mais alguém ser, mas Deus quer ser aquele que esteja no controle da sua vida. Se renda a Deus agora.
Se renda ao agir de Deus agora poderosamente. Se apaixone por Deus. Queira esse relacionamento. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecendo, grandes despertar, sabe? Vários do despertar espiritual aconteça na tua vida nessa semana ainda. Eu quero isso dizer para o teu coração ficar mais tranquilo e mais calmo, porque parece que teu coração está quebradinho, né? Tá em caquinhos. Foi essa a moção que o Senhor me trouxe ao coração. Mas eu quero dizer a você que Deus vai reconstruir essa casa. Deus vai reconstruir você. Calma, calma. Deus passos certos. Tenha paciência. Deus já está reconstruindo você e o seu coração. Você nem está percebendo, mas Deus já está fazendo uma obra nova na tua vida. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Então, olha, eu quero agradecer a todos nesse momento que participam do projeto Psicologia e Graça, a todos aqueles que, na verdade, estão sempre participando das lives, que gostam muito de ouvir, né? Tudo que é desdobramento de Psicologia e Graça. Quero agradecer o carinho, a confiança, e quero dizer a você que você ainda não foi lá no programa Psicologia e Graça, que você possa estar indo lá no link, na bio, que você consegue ser direcionado por esse grupo no WhatsApp, aqui no Facebook, tá nos comentários também, só você clicar, tá bom? Que você consegue ser direcionado para lá. E eu estou aqui agradecendo mais uma vez, dizendo que essa live vai ficar salva, tá, gente? Lá no nosso YouTube, Berçabeia das Graças. Inclusive tem todos os outros módulos lá, né, gente? Tem todos os outros módulos. Nós estamos no módulo qual? Relacionamento e dependência emocional, né? Então, mas temos um primeiro módulo, consciência de si. Temos o segundo módulo, que foi liberdade e aceitação, belíssimo. Se quiser fazer um caminho, vai lá, tá disponível para você, para o seu crescimento, crescimento da igreja, tá bom? Aqui, recebe o meu abraço no seu coração, recebe o meu abraço mesmo, compartilha essa live, vai ficar disponível um pouquinho aqui no feed, e para aqui no Facebook também vai ficar um pouquinho disponível, depois a gente vai jogar para o YouTube, e eu sei que talvez muitas pessoas precisam ver, né, tudo isso. Então, pode ir compartilhando, tá, minha gente? Um grande beijo, um grande abraço. Amanhã, lá no Projeto Psicologia e Graça, nós temos os exercícios espirituais, né? Então, olha, e sexta-feira nós temos aquele áudio que fecha a nossa semana toda, então tem conteúdo para cada dia, gente. Você não pode perder, não, hein? Eu te vejo lá no programa Psicologia e Graça, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Vamos dar passo, bora dar passo, hein, gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.